Olá pessoal, boa noite, que Deus abençoe a todos, tudo bem? Nós estamos nos preparando agora para mais uma live e hoje eu trouxe aqui essa fruta e ela vai me ajudar hoje a fazer essa live de hoje, ok? Mas antes de tudo isso, eu quero fazer a oração da fé e quero te chamar para o Senhor orar comigo, ok? Já aproveita, deixa do ladinho do seu smartphone, da tua TV, o copo com água, que daqui a pouquinho, ao término desta live, eu vou estar fazendo a oração da fé. Então, meu amigo, minha amiga, já acostuma aí, não desista, já tem esse hábito de deixar do ladinho do teu smartphone, da tua TV ou do seu computador o copo com água. Embora você possa deixar também peça de roupas, fotos de gente querido, fica à vontade, ok? Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos ao Senhor essa live de hoje. Meu Deus, que muitas almas venham ser cansadas, que muitas almas venham ser tocadas, que muitas almas, meu Pai, venham ser transformadas através dessa palavra, que o seu nome seja glorificado em cada lar, em cada família, em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso aí, meu amigo, minha amiga, vou deixar minha frutinha aqui do lado, que logo logo vocês vão saber o porquê que eu trouxe ela hoje para essa live, ok? Deixa eu botar ela aqui. Olha só, hoje nós vamos falar de algo muito importante. Toma cuidado com aquilo que os seus olhos veem. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5:7, visto que andamos por fé, não pelo aquilo que vemos. Tem gente que ela se impressiona com aquilo que ela vê, né? No tocante à fé, no tocante à obra de Deus, principalmente. Tem gente que se me vê assim, todo bonito, de terno, até mesmo de gravata, vai dizer, lá vai um homem de Deus. Será que eu sou um homem de Deus mesmo? Será que está de social, de gravata, isso é garantia de eu ser um servo de Deus? Será que isso é garantia de eu ser realmente um homem escolhido por Deus? Hein? O advogado também usa terno e gravata, e às vezes não é pastor. Muitos empresários usam ternos e gravatas e às vezes não são pastores. Então usar terno e gravata não quer dizer que nós somos homens de Deus, que nós trabalhamos verdadeiramente para Deus. Uma certa vez Deus orientou a Samuel a ir até a casa de Jessé para escolher um dos filhos de Jessé para ser rei sobre Israel, para reinar sobre o povo dele, porque Deus estava entristecido com o rei Saul. E quando o profeta Samuel chegou até a casa de Jessé, a primeira pessoa que ele viu foi Eliabe, irmão de Davi, e ele pensou consigo mesmo, certamente esse é aquele que Deus escolheu. E o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso chamou a atenção de Samuel. Diga: Samuel, 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 eu não vejo como o homem vê, eu vejo o interior. Esse que Deus vê, o interior das pessoas. É sobre isso que eu quero falar hoje e sobre isso que eu trouxe essa fruta também, que daqui a pouquinho nós vamos entrar em detalhes. Então toma cuidado com aquilo que os seus olhos veem, né? Deus, ele vê o interior das pessoas. Deus, ele vê o que está dentro. Deus vê como o homem não pode ver, muitas das vezes. Mas se a senhora, o senhor é batizado com o Espírito Santo, então a senhora ou o senhor consegue enxergar como Deus enxerga. Então por isso que é muito importante nós buscarmos na igreja Caminho das Águas o Espírito Santo. Toda quarta-feira, todo domingo, nós buscamos o Espírito Santo. Nós buscamos ter essa comunhão com Deus. Uma certa vez, o Senhor Jesus, repreendendo os religiosos, repreendendo os fariseus, os escribas, está lá em Mateus, se eu não me engano, 23, 27, ele falou assim, deixa eu ver aqui, vem aqui comigo. Na Bíblia diz assim, Mateus 23, 27, fala o seguinte, ai de vós, esse ai, aquele ai de cobrança, esse ai é aquele ai de, se não mudar, vocês vão pagar o preço, hein? Se não mudar, vocês vão se arrepender. Esse ai é disso, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente, no seu interior, estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Por quê? Os fariseus e os religiosos daquela época, os fariseus ali, eles eram religiosos daquela época, eles andavam muito bem vestidos, eles andavam com aquelas roupas tradicionais
característica daquele que servia no templo. Mas o nosso Senhor Jesus disse: vocês são hipócritas, vocês pregam algo e não vivem, vocês falam de Deus, mas não conhecem Deus, vocês se vestem como se fossem de Deus, mas estão longe de Deus, vocês são bonitos por fora, mas o seu interior é muito feio, o seu interior está imundo, como diz a palavra de Deus, né? Que o interior está imundo. Então, quantas pessoas hoje que dizem ser de Deus, que dizem ser cristãos, que dizem ser batizados com o Espírito Santo, que elas dizem, mas o interior dela está sujo, nada pode aproveitar. Eu quero falar, meu amigo, minha amiga, da senhora do Senhor que diz ser de Deus, que diz ser ser crente, que diz crer no Senhor Jesus, que diz ser filho de Deus e fala que é convertido, e dentro de si está cheio de imundícia. E qual é a imundícia que o Senhor Jesus fala? Mágoa, ódio, malícias, dolo, vingança, quer ver o mal do próximo, quer vingança do próximo. Tudo isso é o interior que o nosso Senhor Deus vê. Ninguém pode olhar para mim assim naturalmente e dizer: o pastor Luiz está cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de raiva. Ninguém pode me dizer, me julgar só no olhar, a não ser que ela tenha o Espírito Santo e o próprio Espírito de Deus revele ela o que está dentro de mim. Mas uma roupa pode disfarçar muito bem. E o Senhor Jesus, ninguém engana ele. Aqueles homens que diziam ser de Deus naquela época, que diziam servir a Deus, que diziam ser filho de Abraão, que diziam ser representante do Deus Altíssimo, eles vestiam-se muito bem, andavam, falavam como servo de Deus, mas dentro dele eram gananciosos, eram hipócritas, eram pessoas que exalavam malícia, exalavam mal. E esse é o perigo que nós temos que vigiar, minha senhora, meu senhor. Porque quando as pessoas chegam até a senhora, chegam até o Senhor, chegam até a gente, elas vêm em busca de algo para se fartar. Imagina se eu sou um pastor que não tem um bom testemunho. Imagina se eu sou uma pessoa que eu visto esse terno, visto essa gravata, visto essa roupa social, estou aqui representando Deus Altíssimo, mas quando as pessoas chegam perto de mim, elas não acham alimento, elas não conseguem se fartar. Eu lembro uma certa vez que o Senhor Jesus, ele estava caminhando com os seus discípulos e de longe ele viu uma figueira. A figueira era bonita, a figueira tinha folhas lindas, grandes, estava bem recheada de flores. E ele queria comer fruto daquela figueira. Mas quando ele chegou até aquela figueira, meu amigo, minha amiga, ele se decepcionou, porque a figueira não tinha fruto. Então, quantas pessoas se decepcionam? Eu trouxe esse melão aqui para te mostrar isso. Imagine uma pessoa com fome. Imagina uma pessoa que passou o dia inteiro sem comer e de repente encontra um melão desse. Olha que melão bonito. Olha que fruta bonita, pessoal. Olha, você olhando por fora, ela é perfeita. Você olhando por fora, você não vê defeito. Olha aqui, ó, que fruta linda, maravilhosa. Então, quando uma pessoa chega a comprar uma fruta dessa, quando a pessoa chega a estar com muita fome, chega a ter uma fruta dessa na mão, o que ela quer é saciar, o que ela quer é se alimentar, o que ela quer é se fartar, porque ela está com fome. E quando uma pessoa chega até a senhora, chega até o Senhor, para buscar em ti o Senhor Jesus, ela quer se fartar do Senhor nosso Deus, ela quer se encher. Mas eu te pergunto, o que está dentro do seu interior? O que você tem para dar? O Senhor Deus disse: hipócritas, fariseus hipócritas, escribas hipócritas, estão bonitos por fora como sepulcro caiados, belos por fora como sepulcro caiado, mas o interior de vocês estão cheios de imundícia. Tem gente que o interior dela está cheio de mágoa, de ódio, de raiva, de vingança, cheio de malícia, e não consegue alimentar ninguém. Veja bem, eu trouxe aqui uma faca e trouxe aqui esse melão, que por fora está muito bonito. Eu quero ver se ele é um melão que pode fartar uma pessoa ou que pode decepcionar. Porque se eu estou com fome e tenho um melão desse na mão, que eu penso em que, poxa vida, vou matar minha fome, vou me saciar.
Vamos lá, pessoal, vamos ver o que esse melão pode nos oferecer. Olha o que acontece quando a pessoa é bonita por fora e ela tem imundícia por dentro. Olha só, pessoal, veja bem aqui, ó, estou partindo aqui na frente de vocês. Veja bem, aqui, ó, é isso aqui, ó. Olha só, pessoal, olha a decepção, podre por dentro. É assim que muitas pessoas encontram uma pessoa quando não tem o Espírito Santo. É que o Senhor Jesus disse que os escribas e os fariseus eram. Eles eram bonitos por fora, mas por dentro só tinha imundícia. Olha aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Olha aqui. Olha como é que está podre. Olha como é que está podre. Olha como é que está podre. Vê se dá para aproveitar alguma coisa disso aqui. Olha aqui. Olha como está podre. Olha como está podre. É isso aqui, ó. Decepção. É isso que a pessoa tem quando ela vai, esperando se alimentar de alguém, se alimentar de uma pessoa, e quando ela chega não tem nada para dar. O Senhor Jesus, quando ele viu aquela figueira de longe, a Bíblia diz que ele estava com fome e ele desejava se alimentar daquela figueira. E quando ele deu essa parábola, quando ele explicou essa situação, quando aconteceu essa história, ele estava mostrando para a gente que é assim, quando chega uma pessoa necessitada de ouvir uma palavra de Deus, chega até o Senhor, até a senhora que disse de Deus, mas quando ela chega para alimentar de ti, o Senhor, a senhora não tem nada para dar. Eu lembro que a Bíblia diz que o Senhor Jesus disse: de ti ninguém mais se alimente, que não haja mais fruto, que ninguém coma mais de ti. E aquela figueira secou. Samuel, quando ele olhou Eliabe, ele disse: é esse, porque ele viu um homem forte, um homem ali vistoso, alto, um homem que tinha todas as características de ser um bom soldado, um bom rei. Mas o Deus, nosso Pai, não olha para o exterior da pessoa, ele olha para o interior, para a índole, para o coração, para a intenção daquela pessoa. Então, minha senhora, meu senhor, nós só podemos vencer o inferno, nós só podemos agradar a Deus quando nós tiramos de dentro de nós o nosso desejo, a nossa carne, a nossa vontade, e passamos a viver a vontade do Senhor nosso Deus. Quem é a senhora? Quem é o Senhor diante de Deus? Você tem sido o quê? Uma capa por fora e uma imundície por dentro? Olha esse melão aqui, veja bem, olha aqui. Você tem sido uma capa por fora? Olha por fora como ele é bonito, olha por fora como ele engana, mas olha por dentro, olha a imundície. Olha aqui, não se dá para aproveitar nada, não se aproveita. Isso é que acontece quando o Espírito Santo não está numa pessoa. Ela pode até enganar, ela pode falar como um homem de Deus, ela pode andar como um homem de Deus, ela pode vestir como um homem de Deus, mas ela nunca vai ser um homem de Deus, porque para ser um homem de Deus, a transformação tem que vir de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, em nome de Jesus, minha senhora, meu senhor, eu convido a senhora e o Senhor a estar conosco, a lutar, a batalhar, a entender que a obra de Deus, ela é feita não apenas com uma roupa bonita, com um templo bonito, com igrejas, com cadeiras acolchoadas. Não é feito com isso. A obra de Deus, ela é feita, meu amigo, minha amiga, com a fé. Ela é feita com a renúncia. Quanto mais você renuncia, quanto mais o Senhor se nega para fazer a obra de Deus, o Espírito Santo ele pode agir em você. Então eu quero que a senhora entenda uma coisa, que o Senhor entenda uma coisa, em nome do Senhor Jesus. Olha para dentro de si nesta noite, olha para dentro do Senhor, para dentro da senhora, se há alguma imundícia aí dentro, se há algo que te condena, se há algo que o diabo pode achar legalidade para impedir teu ministério. Não adianta fazer a obra com belas roupas, não adianta fazer a obra com um templo belo, não adianta fazer a obra com um altar de madeira bonito, porque o altar habitável para Deus tem que estar dentro de você. A obra de Deus é feita com amor, com carinho, com entrega, com renúncia, para que Deus possa habitar dentro do Senhor, da senhora. Eu lembro uma certa vez que o nosso Senhor Jesus disse: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, se possível, afasta de mim essa dor que eu tenho que passar, mas contudo, não faça
faça a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Isso é renúncia. Ele deixou bem claro para o Senhor Deus que por ele não passava por aquilo, mas se fosse a vontade de Deus, que ele estava pronto para obedecer. Minha senhora, meu senhor, será que a senhora está pronta para obedecer a vontade de Deus? Será que a senhora está pronta para perdoar essa pessoa que te fez o mal? Será que você está pronto para poder orar para essa pessoa que deseja o seu mal? Será que a senhora está pronta para perdoar essa pessoa que te machucou, que tirou um pedaço seu, essa pessoa que te feriu? Porque nós temos que pregar o amor. Nós somos o sal da terra. Jesus disse: vós sois o sal da terra. A senhora que é uma dona de casa, a senhora deve saber e sabe que por mais que nós usamos os melhores temperos do mundo, que nós usamos os melhores temperos, os melhores condimentos, a senhora sabe que sem sal a comida não tem sabor. A senhora sabe que sem sal a comida ela não tem o sabor, não é isso? Nós temos que ter sabor, nós temos que ser diferenciados, nós temos que ser a luz do mundo. Jesus disse que nós temos que ser a luz do mundo, porque se nós somos servos do Senhor Jesus, se nós temos o Espírito Santo, então nós e ele seremos um só, palavra do Senhor Jesus Cristo. Então eu te convido a estar conosco na igreja pentecostal Caminho das Águas, para que juntos possamos buscar esse Espírito, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Chega de estar bonito por fora, chega de mostrar algo para a pessoa que você não é, chega de guardar mágoa, de guardar raiva, porque às vezes, minha senhora, meu senhor, essa doença, esse mau humor, essa falta de sono à noite, essa perturbação noturna, esse estresse é uma doença da alma. É mágoa, é raiva, é algo ainda que falta consertar dentro do Senhor, dentro da senhora. Eu te convido a estar conosco. Se a senhora está me ouvindo de Angra dos Reis, procura uma de nossas igrejas em Angra dos Reis. Nós temos a sede na Avenida Itaguaí, ali no Neucínio, número 15, com o pastor Samuel. Nós temos também a igreja lá do Parque Mambucaba, está lá na Principal, com o pastor Ângelo. E eu estou aqui na igreja de Campo Grande, na rua Itaboí, número 15, eu, pastor Luiz, no centro de Campo Grande, para te ajudar. E nós temos outras igrejas também lá em Angra dos Reis. Nós temos igreja também em Nova Iguaçu, ou seja, nós temos o mesmo ensinamento, o mesmo Espírito, e eu tenho certeza, minha senhora, meu senhor, que a partir do momento que a senhora colocar os pés nessa igreja, a tua vida muda. A partir do momento que a senhora obedecer o que o altar tem para te ensinar, a tua vida muda, em nome do Senhor Jesus. Chega de ser um sepulcro caiado, de ser belo por fora, mas está imundo por dentro. Veja bem, olha aqui, imagine a decepção de uma pessoa com fome chegar para comer esse melão e não poder se fartar, porque por fora ele é muito bonito, por fora ele parece estar bom, por fora ele parece ser uma fruta saudável, mas quando vai olhar o seu interior, nada presta. Será que a senhora tem como alimentar alguém espiritualmente? Será que o senhor tem como alimentar alguém espiritualmente? Quem é o senhor? Hein? Quem é a senhora? Olha para dentro de si, meu amigo, minha amiga, porque a obra de Deus, ela não pode ser feita apenas com os olhos naturais. A obra de Deus, ela é feita com o espiritual. O Senhor Jesus, certa vez, disse que os seus irmãos e as suas irmãs são aqueles que fazem a vontade de Deus. Fazer a obra de Deus, todo mundo pode fazer, mas nem todo mundo que faz a obra de Deus faz a vontade de Deus. Mas todo mundo que faz a vontade de Deus, assim faz a obra de Deus. Grava isso no seu coração. Nem todo mundo que faz a obra de Deus faz a vontade de Deus, mas todo mundo que faz a vontade de Deus, esse sim faz a obra de Deus. Lembra? Nicodemos foi ter com o Senhor Jesus à noite. Jesus disse: Nicodemos, importa-te vos dizer, tem que nascer da água e do Espírito, senão não poderá ver o reino dos céus. Veja bem que Nicodemos fazia a obra, mas não conhecia o Senhor nosso Deus. Então, meu amigo, minha amiga, olha para dentro de si, vê que a senhora ou o senhor é como Nicodemos. Talvez você faz a obra de Deus, mas não entende nada que está fazendo. Talvez você faz a obra de Deus, mas ainda não faz a vontade de Deus. Nicodemos fazia a obra de Deus, os fariseus faziam a obra, mas não faziam a vontade de Deus, e por isso eram como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas imundos por dentro.
Vem comigo, porque eu quero orar com vocês agora, em nome do Senhor Jesus, ok? Prepara o copo com água, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer a oração da fé, e eu tenho certeza que Deus vai te curar através dessa oração. Deus já te curou, e agora nós vamos apenas fazer a oração da fé, porque eu já determino que durante essa palavra maravilhosa, Deus já fez o sobrenatural acontecer na sua vida. Deus já fez o impossível acontecer na sua vida. Feche teus olhos, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Meu Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro ao Senhor agora neste momento, com as minhas mãos em direção à arca da aliança, que representa a tua presença, meu Pai. E digo que nessa noite, nesse momento, as pessoas sejam curadas, livres de toda a sua imundície. Que elas, meu Pai, venham ser livres de todo mal. Que elas venham ser livres, meu Deus, de toda ação do inimigo. Que venha sair dela a semelhança do diabo, meu Pai. Que é a mágoa, que é o ódio, que é a raiva, que é a bebedice, que é a glutonaria, que é, meu Deus, a divisão. Meu Pai, que nesse momento, meu Deus, o Senhor venha tocar onde ninguém mais pode tocar. Meu Pai, consagra esse copo com água. E quando o doente tomar esta água, ele vai ser livre e curado de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, minha amiga, é desse jeito. Lembre-se, tem muita gente que marca encontro na rede social. E quando passa na rede social, ela bota aquele filtro bonito. Bota ou não bota? Né? Onde o rosto muda, onde os olhos mudam. Mas quando chega para ter um encontro real, a pessoa que marcou com ela não reconhece. Então tira essa maquiagem. O Espírito Santo, ele te conhece. Ele te conhece por baixo dessa maquiagem, por baixo dessa capa, por baixo dessa roupa, por baixo desse caráter. Muda, porque o Deus, ele vê como ninguém mais vê. Nós queremos te ajudar, nós podemos te ajudar. Eu tenho certeza que a partir do momento que a senhora, o senhor sentar nessas cadeiras aqui, o sobrenatural já aconteceu, ok? Toma da sua água, receba um milagre em nome de Jesus. Até o próximo culto.